Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos nessa noite. É um prazer, meus irmãos, estar com vocês aqui, conhecer vocês. Tinha muito desejo de vir a Salvador, conhecer a igreja, ter esse momento de companheirismo em torno da palavra de Deus. Agradeço ao pastor Messias pela confiança, e como ele mesmo disse, vim ali do Ceará, no município de Tabuleiro do Norte. Sou goiano, estou há quase 10 anos ali no estado do Ceará, lutando ali também no sertão quente, pelejando ali pela obra do Senhor. E como eu disse, gostaria de estar aqui, e pela graça de Deus Ele me concedeu para que eu pudesse estar aqui. E trago saudação da igreja ali de Tabuleiro do Norte, lá de Campestre, em Goiás também, e do pastor Lopes ali em Messejana, na Grande Fortaleza. E eu creio que Deus nos abençoará nessa noite. E amanhã teremos mais tempo para nos identificar, porque o tempo voa, E sei que não podemos estender muito, porque tem pessoas que dependem de ônibus também. Uma cidade é diferente, lá do sertão. Lá nós vamos até tarde, mas na cidade é diferente. E com a ajuda de Deus, eu creio que nós vamos ser abençoados. Como homem, eu posso falhar. Sou homem. Às vezes eu posso falar alguma coisa que eu não queria que fosse daquela maneira, de uma maneira errada, mas eu creio que Deus, Ele nos ajudará. Vamos, em nome de Jesus, enquanto vocês estão de pé, abrir as Escrituras. 1 Coríntios 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa nos dar a inspiração, a vivificação, a unção do Teu Espírito Santo, e que a mensagem possa, Pai, ser de grande bênção para a Tua igreja aqui nesta noite. Confiamos que o Senhor nos ajudará, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Também estou lutando aqui com um resfriado, uma gripe, e eu creio que Deus vai nos abençoar. Vamos falar um pouco sobre justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Apenas passando por cima, porque o tempo não será suficiente para nós adentrarmos. O que eu vou falar aqui, nós já conhecemos, pela graça de Deus. Vocês têm um pastor de uma grande profundidade, e o que falar aqui, com certeza você já tem ouvido, mas eu creio que Deus possa grandemente nos abençoar. A mensagem do irmão Branham, ela tem o que a mensagem das denominações não tem. Vocês sabem disso. A mensagem do irmão Branham, ela tem o que a mensagem de Billy Graham não tem. Billy Graham, nós sabemos que foi um grande homem, que o irmão Branham sempre respeitou ele, mas ele mesmo disse que ela não tem a mensagem do preenchimento. E a mensagem do nosso profeta, ela nos leva a esse preenchimento.
correto? Nos leva a nos encher com o Espírito Santo. Então, isso que é o importante. Na primeira carta de São João, no capítulo 5, versículos 7 e 8, diz o apóstolo ali que há 3 coisas que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Amém. Agora, é muito bom a gente captar com bastante atenção as coisas. Quando ele disse dos 3 que testificam no céu, ele diz que os 3 são um. Mas quando ele diz dos 3 que testificam na terra, ele diz que concordam num. Amém. Concordam num. E a diferença, como explica o irmão Brana, 3 ser um e 3 concordar num. Pai, Palavra e Espírito são um. O único Deus verdadeiro com esses 3 ofícios, com essas 3 manifestações sobre nós, por nós e em nós. Amém. Louvado seja Deus. Um só Deus e Pai, o qual é sobre todos. O irmão Brano disse assim: esse era o Pai, o qual estava sobre Israel numa coluna de fogo. Por todos, quando ele se fez carne, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E em todos o Espírito Santo, diz o profeta. Em 1 Coríntios, Paulo ainda diz, capítulo 8, versículo 6: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Amém. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Já aprendemos que uma pessoa, ela não pode estar dentro da outra quando ela está com a outra. Não pode. E ali era o Espírito Santo encarnado, o Verbo, né, feito carne, Deus feito carne. São João 1 e 14, com eles, não neles. Mas o Pentecostes foi o Espírito Santo agora, não com eles, mas neles. Aleluia. Em uma outra manifestação. Nós sabemos disso. O Espírito Santo neles. Como hoje, o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em vocês, o Espírito Santo na igreja. Amém? Amém. Agora, quando João falou em Espírito, água e sangue, eu estou montando uma base aqui para falar sobre isso. Esses 3 concordam num. Esses 3 concordam num. Eu me lembro do que o profeta disse, ele falou sobre isso, que um parto normal, ele é composto de água, sangue e finalmente a vida, o espírito, a criança nasce. E esses 3 elementos saíram do corpo quando o seu lado foi traspassado pelaquela lança romana. A palavra diz que saiu água e sangue de seu corpo, e o espírito, por sua vez, saiu daquele corpo. Ele rendeu o espírito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, para nós entrarmos nisso aqui, e ali estava o material para formar a noiva. O material para formar a noiva. Deus tirou a primeira noiva. Nós sabemos, a palavra diz que Deus tirou ela do homem. Deus tirou a mulher do homem. E o profeta disse que Deus
tirou a igreja de Cristo, do segundo Adão. Isto é, de Cristo saiu o material para a formação de sua noiva. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Estamos falando aí em 3 etapas da graça, né? Então, é como a mulher que foi tirada do homem, e ela se une com o homem através dos laços sagrados do matrimônio. Correto? A igreja, ela é unida com Cristo também, né? Aquele casamento com a sua palavra. Ela se une com Cristo. E São Paulo disse aqui em Efésios, no capítulo 5, ele afirma assim, no versículo 31 e 32: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. O irmão Brana disse que água, sangue, espírito, isso nos mostra as 3 etapas da vida cristã, aqueles 3 degraus: a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. São verdades incontestáveis. A justificação pela fé, São Paulo falou dela em Romanos capítulo 5: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. A santificação é o próximo passo, depois de termos crido verdadeiramente e Cristo ter nos justificado. Aí vem o próximo passo da caminhada cristã, da vida cristã, que é a santificação, que é uma obra de limpeza, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o batismo do Espírito Santo é o preenchimento que a mensagem do profeta desta era nos leva a esse preenchimento, que a mensagem de Billy Graham, a mensagem das igrejas, não leva a pessoa a esse preenchimento. Às vezes pode fazer com que a pessoa deixe de fumar, deixe de beber, e assim sucessivamente, mas não preenche a alma da pessoa. Tem que ser a mensagem do dia, a mensagem da hora. O profeta William Branham disse que nós temos que viver toda a luz do dia. Agora, por que que esses 3 concordam num? Não são um. Diz o profeta: é porque você pode ter um sem ter o outro. Agora, Pai, Palavra e o Espírito são um, porque você não pode ter o Pai sem ter o Filho, você não pode ter o Filho sem ter o Pai. Amém. Diz o profeta. Agora, quando se trata dos 3 que testificam na terra, eles concordam num, porque você pode ter um e não ter o outro. Você pode ter um e não ter o outro. O profeta diz: você pode ser justificado e não ser santificado. Você pode ser santificado, ter a casa limpa e não chegar na etapa do Espírito Santo, que é o preenchimento. Em outra mensagem ele disse que Judas foi justificado e santificado, mas ele não chegou ao Pentecostes, né? Então vocês estão entendendo, né? Mas o eleito, ele procura pela graça de Deus. Ele procura subir esses 3 degraus. O eleito, ele não fica satisfeito somente no primeiro degrau, no segundo degrau. Eleito, ele quer os 3. Ele quer o preenchimento, porque o Mombran diz que só aqueles que são cheios com o Espírito Santo é que irão no rapto. Amém? Então ele se enche do Espírito Santo, ele tem o seu coração preenchido, sabe? A mensagem nos preenche, meus irmãos.
A mensagem é a resposta de Deus para nós. Eu lembro muito de meu pai, aquele clamor, aquela sede que o irmão Brando disse que Deus colocou em cada ser humano, essa sede por Deus, mas infelizmente o diabo perverte isso e faz as pessoas buscar na fonte errada, vocês sabem. Então meu pai, antes de conhecer a mensagem, ele tinha aquele desejo pela verdade, de conhecer verdadeiramente a Deus. E ele procurou isso no catolicismo, no espiritismo, no adventismo, no denominacionalismo. Ele não encontrou, até que em 1971 a mensagem chegou para ele e ele falou para mim: meu filho, era tudo o que eu estava precisando. Foi a resposta de Deus para mim, a mensagem. E todos os livros, catecismo, livros de adventismo, todos os livros ele jogou aquilo fora. E desde então ficou apenas com a mensagem. E eu estou seguindo essa linha. Amém. Amém? Só com a mensagem. Louvado seja Deus. Então é a resposta de Deus para nós, a mensagem do profeta. Continuando aqui, o profeta disse na mensagem Torre de Babel, página 9, parágrafo 50: mas hoje Billy Graham, nosso amado irmão, está fazendo com que as pessoas se esvaziem de seus pecados, mas ele não tem a mensagem do preenchimento. Este que é o problema. Você é esvaziado, mas deixe-me lhes dizer, falar humildemente como seu irmão. A Bíblia disse que quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos. Em outras palavras, ele sai por aí, por todas as partes, tentando encontrar descanso. Continuando, ele disse: um espírito não é ruim, até que ele encontre com uma pessoa que ele possa falar e viver através daquela pessoa. Né? E se ele volta e encontra a casa vazia, ele traz mais 7 com ele. Aí é aquele caso, né? Aí é o caso, vem o estado do apóstata, que é pior do que o princípio. Nós temos muitos casos disso aí. Pessoas mesmo que eu já batizei, né, que permaneceram uns dias, uns tempos na mensagem, mas não prosseguiram, né, não subiram, não chegou à terceira etapa da graça e voltaram para trás. Com certeza, irmão, já deve ter acontecido isso também, ter batizado alguém que já tenha ido embora e não tem voltado. Então o segundo é pior do que o primeiro, né? Mas se ele volta e a casa está selada, ele não pode romper aquele selo. Por isso que quando o crente vem para a mensagem, meu irmão, e crê de todo o coração, ele tem que prosseguir ao preenchimento. Sabe? Ele tem que prosseguir até a terceira etapa. Se ele foi santificado, boa coisa, a casa está limpa, está varrida, está adornada, mas o morador não está ali, que é o Espírito Santo agora. Então, quando aquele demônio voltar, ele encontra a casa varrida, limpa, adornada. E se ele encontrar assim, sem o morador, então ele entra e o estado daquela pessoa é pior. Mas quando ele volta e encontra aquela casa selada, louvado seja Deus, então ele não pode romper aquele selo. Não pode. Já aprendemos isso. O profeta diz que ele não pode romper aquele selo. Ele não pode. Por isso que quando você é selado não até o próximo culto, não até o próximo avivamento, não até o próximo domingo, não até a próxima Santa Ceia. Não, você é selado para o dia da redenção. A Bíblia nos fala assim, o profeta diz: agora vocês que não creem em segurança eterna, eu não sei, mas um selo significa que você está seguro.
Louvado seja Deus. São Paulo disse em Efésios 4, versículo 30, que não devemos entristecer ao Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Não até o próximo avivamento, não até que venha outro avivalista, é até o dia da redenção. E o diabo, ele não pode romper esse selo. Louvado seja Deus, que eu creio que cada um de nós estamos selados por dentro. E você não recebe o Espírito Santo, este selo, quando você levantou a mão. Quando você levantou a mão, dizendo, eu aceito Jesus. Ou quando você falou em línguas. Não, de maneira alguma. A Bíblia diz que nós recebemos este selo. Por isso que é bom ter um mensageiro, um profeta, para nos ensinar, para nos mostrar isso aí. Amém. Sabe? A Bíblia nos fala que nós recebemos este selo depois de crermos. Não quando levantei a mão, quando eu criei, não. Depois de termos crido. Está em Efésios capítulo 1, versículo 14. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, não o estatuto doutrinário, não o credo, o dogma, a tradição da igreja, mas a palavra da verdade. Veja aqui, o evangelho da vossa salvação, fostes o quê? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? E você não pode receber o Espírito Santo sem ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque para ter acesso ao Espírito Santo, tem que passar por Atos 2:38. Tem que passar. Mas às vezes você diz, e Cornélio? Tudo bem, Deus quis dar o Espírito Santo a eles, antes deles serem batizados. Só que eles não negaram o batismo. Eles receberam o Espírito Santo, mas eles não recusaram o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não acredito nesse movimento pentecostal aí, que dizem ter o Espírito Santo, negando as Escrituras, negando o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e assim por diante. Então, Atos 2:38 é o caminho para você ter acesso a esses 3 degraus da vida cristã, ter acesso ao selo, ao preenchimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome, não na Trindade romana, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e, tem um i aqui, e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então esse é o caminho. Não sei se todos são crentes aqui nessa noite, mas se tem alguém aqui que não é crente, esse é o caminho, sabe, para você chegar ao dom do Espírito Santo. Não o falar em língua, não o gritar, mas o Espírito Santo mesmo, que é a própria vida de Cristo morando na igreja. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Eu apenas estou conversando com vocês aqui, né, que eu estou até um pouquinho rouco, e eu creio que Deus nos ajudará. Por isso Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3 aqui, versículo 16, que a palavra, sendo inspirada pelo Espírito Santo, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, para toda a boa obra. E nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Amém? Porque o eleito propriamente eleito, predestinado, louvado seja Deus, para a noiva de Cristo, ele nunca se perderá. O eleito mesmo, predestinado, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, de maneira alguma ele se perderá. Não, nunca. Vocês concordam com isso? Amém. Veja, ele não se perderá. O irmão Branham, ele estava dizendo sobre Davi na mensagem A Restauração da Árvore Noiva. Ele diz, ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria, o gozo da salvação, mas a salvação mesmo ele não perdeu.
no Salmos capítulo 51, versículo 12, ele orou assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ele não disse: torna a dar-me a tua salvação. Não, como eu disse, o eleito, o predestinado da noiva, ele não perde a salvação. Às vezes nós nos entristecemos, às vezes com a gente mesmo, talvez com alguma atitude, alguma palavra, alguma coisa, a gente entristece, mas o Espírito nos comove e nos constrange, e a gente acerta isso com Deus, arrepende daquilo, né, e volta à comunhão com Deus. Amém? Porque não foi isso que ele perdeu. Ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E você sabe que um crente que está em comunhão com Deus, ele tem alegria, ele tem gozo no coração. Não importa, irmão e irmã, não importa o que se passa, o crente que está em comunhão com Deus, ele tem essa alegria na sua alma, esse gozo, esse prazer. Amém? E a Bíblia, ela fala no azeite e no vinho. E mesmo naquela era tenebrosa, a era negra ali, quando aquele camarada estava naquele cavalo preto, com a balança na mão, supondo estar vendendo salvação, a ele foi dada uma ordem para não danificar o azeite nem o vinho. Isso está em Apocalipse ali, capítulo 6. E o nosso precioso profeta, ele diz que o azeite é o símbolo do Espírito Santo, e o vinho é o símbolo que a revelação do Espírito Santo produz no crente. Amém? É a revelação do Espírito Santo que ela produz estímulo, ela produz um gozo tão grande no crente revelado, uma alegria tão grande, que por isso que às vezes nós gritamos, às vezes nós choramos, ficamos tão alegres com o estímulo da revelação da mensagem, porque isso nos traz alegria, gozo, uma confiança tão grande que no que é verdadeiro nós estamos. Amém? Amém. Somos estimulados pelo vinho de Deus, né? E então eu fico às vezes observando como que as pessoas sem revelação, elas são estimuladas pelo credo, pelo dogma de suas denominações. Quanto mais deveria nós sermos estimulados pela revelação da palavra de Deus, não é? Amém. Então, meus irmãos, mesmo enfrentando lutas, não nos dá motivo de abaixar a cabeça, de nos entregar. Mesmo enfrentando lutas, tribulações, fadigas, o crente, ele goza de uma paz no interior. Ele goza disso aí, aquela paz que somente o Senhor Jesus Cristo nos dá. Aleluia. Sem importar com que eu e você esteja passando, nós gozamos dessa paz dentro de nós. Ele goza dessa segurança, dessa tranquilidade. Louvado seja Deus. Aleluia. E o profeta disse que tentar apagar o fogo, a alegria do coração de um crente revelado, é como tentar apagar um fogo de uma casa de madeira em um tempo de tempestade, em um tempo de vento. Nada tira o gozo do nosso coração. Amém? Amém? Ele disse isso aí, porque o vento, ele incita o fogo, né? Ele incita o fogo, ele provoca o fogo. E às vezes o crente pode passar por momentos difíceis, como eu creio que cada um de nós estamos passando, porque não está sendo fácil, não está. Às vezes nós passamos por momentos sombrios, mas o Espírito Santo, ele vem como um vento impetuoso, amém? E sopra sobre nós, sopra sobre o crente revelado, e sopra sobre ele e o incita, o provoca, o leva, louvado seja Deus, ao ânimo, a animar-se,
a continuar a lutar sem desanimar. O Espírito Santo faz isso por nós, meus irmãos. Somos dirigidos pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. E o profeta disse que um dos frutos que aquele inseto comeu foi o gozo da salvação. Ele tirou isso da igreja, ele tirou o prazer da igreja. Foi uma das coisas que aquele inseto fez. Por isso, assistir um culto denominacional, assistir um culto batista, por exemplo, eu vou usar aqui a linguagem que o profeta usou. Ele disse que é a mesma coisa de estar num necrotério. É um necrotério espiritual. Porque se alguém dá um amém lá dentro, eles esticam o pescoço como ganso. Disse o profeta, e ficam todos admirados, vê? Ficam todos admirados. É um necrotério, não é? E o profeta, uma vez, ele esteve ali assistindo um culto batista, e o pregador estava pregando, e era uma fatia de pão que se podia comer, era certo aquilo que o pregador estava falando ali. E naquela hora que ele estava falando aquela pregação ali, aquele assunto ali, que era verdadeiro, o profeta deu um glória a Deus, deu um amém. E quando ele confirmou aquilo, toda a igreja ficou olhando para ele. Toda a igreja ficou olhando para ele. Era uma coisa anormal dar um glória a Deus. Coisa muito triste deveria ser, né? Então o profeta disse que aquilo é um necrotério espiritual. Eles não têm o gozo no coração. Porque aonde o Espírito Santo está, ali há alegria. Amém. Ali há alegria. Então, é um necrotério espiritual. E longe nós desses necrotérios. Amém? Agora, é certo que descambados eles estão, né? E descambados para o outro extremo estão os pentecostais também. Com a desordem no louvor, com a falta de ordem dos dons carismáticos, né? Vocês podem ver que é um costume, é uma coisa assim, sabe? É um costume, é um hábito, fora de hora, é dando amém fora de hora, é dando glória a Deus fora de hora, aleluia fora de hora, é uma coisa costumeira, hábitos fora de hora, de uma maneira costumeira. Agora, a noiva, veja como que a noiva, meus irmãos, é um privilégio, viu? A noiva, ela está no centro do caminho. Ela está no centro do caminho. Por um lado, ela não é fria, ela não é fria, indiferente. Por outro lado, ela não é fanática. Não, ela não é assanhada, porque eu chamo isso de assanhamento. Assanhamento, sabe? É uma coisa desordenada. E nós sabemos que as coisas de Deus são com decência e ordem. É você saber dar um amém na hora certa, um glória a Deus, louvado seja Deus na hora certa. Não é aquela coisa costumeira, sabe? Então a noiva, ela está centralizada. Ela sabe o momento de dar um amém, de dar um glória a Deus, louvado seja Deus. Ela é educada nesse sentido aí. E conforme o profeta de Deus disse que ela está no centro da estrada. Ela não está nas laterais, ela está no centro da estrada. Amém? Ela sabe dar um glória a Deus no momento oportuno. Por exemplo, se um pregador está pregando aqui que Pedro estava andando sobre as águas e começou a afundar, e ele estava afundando, e quando Jesus pegou Pedro pela mão, aí sim é o momento de dar amém, glória a Deus, louvado seja Deus, amém? E eles estão desordenados também no louvor. O pregador está pregando, então Pedro começou a afundar, glória a Deus, aleluia. Veja, está errado, ele começou a afundar.
Aí eles dizem, amém, graças a Deus, sabe? Parece que a noiva, ela capta as coisas, ela tem percepção espiritual, sabe? Ela não pode estar toda entusiasmada, pulando, mas ela está observando, como vocês estão aqui, sabe? Observando o que está sendo falado. Louvado seja Deus. Então, veja bem, tudo habitualmente, desordenadamente, uma coisa costumeira. E costumes, eu vou te contar, é uma coisa ruim, costumes, viu? Sabe, é uma coisa que não deveríamos ser dessa maneira, costumeiros, dessa forma não. Então, quando Jesus pegou Pedro pela mão e sustentou, aí é a hora de dar uma glória a Deus. Apenas estou citando um exemplo aqui, para vocês entenderem. Aí é a hora de dar um amém, louvado seja Deus. Eu lembro, pastor Messias, antes de eu vir para o Ceará, nós estávamos tendo um culto lá em Goiânia, onde era o tabernáculo lá em Goiânia, e meu pai estava falando sobre a intenção de Satanás, lá em Isaías 14, né, de subir acima das mais altas nuvens e ali estabelecer o trono dele e ser semelhante ao Altíssimo. E uma irmã minha, uma sobrinha minha pequena, tirou a atenção dela. E quando meu pai estava citando Isaías ali, da intenção de Satanás, ela deu amém, só ela. Aí ela viu que ela tinha dado um amém na hora errada, sabe? Ela ficou com vergonha, ela ficou quase que escondeu ali no banco ali, sabe? Então é falta de estar prestando atenção, né? Então vocês vão vendo aqui, eu espero que Deus vai ajudando vocês. Vocês são uma igreja bem instruída, né? Então, veja bem aqui, quero pegar aqui. A igreja noiva, ela vive no Espírito, ela capta as coisas, ela sabe como receber uma mensagem, como ouvir uma mensagem, como acentuar uma mensagem. Ela sabe quando se dá um amém, quando se dá um glória a Deus. Nós estamos no centro da estrada, nós temos o gozo de Cristo no coração. Amém. Louvado seja Deus. E às vezes isso nos alegra, isso nos faz até chorar. Nós sabemos que a emoção, veja bem aqui, a unção não é emoção. Não. Às vezes você ouve uma mensagem quieto, como é o caso aqui hoje, porque esse é meu estilo, sabe? Eu não sou aquele pregador que faz a igreja pular, delirar, não. Eu sou calmo, acho que o pastor Messias faz isso, né? Mas eu não. Então, às vezes você ouve uma mensagem, é o estilo de cada um, né? Às vezes você ouve uma mensagem quieto, ali, ouvindo a palavra. Às vezes o pregador está calmo, ele não está eloquente, né? E ele está dando um ensinamento, parece que é mais o meu caso, mas você está recebendo aquilo, você está se alimentando daquilo, Pastor Dilson tem um estilo dele, ele faz barulho, pula para cá e para lá, né? Mas cada um com seu estilo, né? Então, a palavra, ela está penetrando no seu coração, você está entendendo, você está absorvendo aquilo está entrando, amém? O ensinamento é diferente de uma pregação. Então, e você está sentindo, você está recebendo, você está crendo naquilo. Louvado seja Deus. Você volta para casa abençoado, você volta abençoada para casa. Agora, há momentos também em que a palavra nos emociona. Eu acho muito bom quando a palavra leva a igreja, sabe, a emocionar, a ficar alegre. Eu amo uma mensagem pregada dessa maneira, né? Mas de acordo com o que Deus nos der. Então, a palavra nos leva à emoção, a palavra nos faz estimular, como eu já citei, manifestar aquela alegria, aquela satisfação do Espírito Santo, que mesmo através de choros, ou assim por diante. Alguém disse para o irmão Brana,
eu fui lá te ouvir, mas enquanto você pregava, as pessoas choravam tanto. Isto é o gozo da salvação, é a alegria da salvação, é o estímulo que a revelação produz para o crente. Louvado seja Deus. Nós temos o gozo da salvação. Temos ou não temos? Amém. Temos esse gozo, temos o estímulo no coração, o gozo da revelação. A noiva, ela sempre está no centro. Agora, há aqueles dois espíritos que nós conhecemos, e todos os dois foram combatidos pelo profeta desta era: o espírito liberalista, que não vou entrar em detalhes, e o espírito legalista, apenas passando por cima. Todos os dois foram combatidos pelo profeta. E o liberalismo é o mais fácil de se perceber, de combater, porque o liberalismo é aquele que abre as portas, que facilita a coisa, né? E aquele que, por exemplo, nada faz mal, tudo pode, Deus quer só seu coração, não faz mal você cortar um pouquinho do seu cabelo, e assim por diante, né? E aquele que, o mundanismo, a verdade. Agora, o legalismo, veja bem, o pregador, o pastor tem que ter uma boa pontaria para atingir esse espírito, porque ele fica um tanto assim próximo do Espírito Santo, ele fica assim um tanto próximo, e ele é um espírito santarrão, que procura se manifestar através de uma santidade exteriorizada, uma santidade manufaturada, e com caprichos, né? E com exigências, com imposições, regras e assim por diante, que a palavra não fala sobre isso, que o mensageiro não ensinou isso. Esse é o espírito legalista. Agora, o verdadeiro pastor, ele alimenta o povo não com seus caprichos, não com as suas exigências, impondo. A mensagem do profeta, ela não é imposta, ela é exposta pelo Espírito Santo. Amém? Não tem esse negócio não, se você não fizer, você vai ficar com 60 dias fora da comunhão. Não tem esse negócio. Isso é lá com denominacionalismo. O verdadeiro pastor, ele alimenta o povo não com seus caprichos, com suas exigências. Ele alimenta o povo com a mensagem do profeta. Amém? Ele fala o que o profeta falou. O que o profeta não falou, ele não fala. Quem sou eu? Quem é o pastor para falar o que o profeta não falou? Então nós vamos somente até onde o profeta falou. Não vamos ser mais espirituais do que o profeta. Não vamos falar coisas que o profeta não falou. Correto? Então veja bem aqui. Continuando aqui só mais um pouquinho. Eu quero pegar aqui, porque o tempo não dá, tem muita coisa aqui para dizer. Eu faço as minhas anotações aqui. Muito bem. Nós sabemos que fora dessa mensagem, você pode ver aquele espírito santarrão. Você pode até ver mulheres com vestidos arrastando lá embaixo. E aquilo é um espírito legalista. Você pode ver uma mulher com cabelo bem crescido, mas aquilo pode ser um espírito legalista por detrás daquilo ali. Vocês estão entendendo? Porque Satanás é assim. Quando ele não segura, ele empurra. Ele é assim, quando ele não segura, ele empurra. Veja, ele empurra, ele não gosta de ver ninguém no centro. Ele não gosta, tem tantos pregadores, né, da mensagem, que o diabo empurrou eles. Foram para os extremos, não puderam ficar no centro, não puderam ficar com o que o profeta ensinou. O diabo não deu conta de segurar eles ali, então empurrou eles. Nós vamos citar os exemplos aqui. Sempre foi assim. Enquanto ele segura um ou muitos para dizer que o irmão Brana é falso, ele empurra outros que vão ao além,
ao extremos e diz que ele é Cristo, né? Você vê como que é a coisa. Mas como nós nos sentimos felizes, porque nós estamos no centro, louvado seja Deus, estamos no centro do caminho e não estamos enredados, não estamos nem para a esquerda e nem para a direita, nós estamos no centro, louvado seja Deus. Deus tem nos guardado do enredo doutrinário. Obrigado. Eu fico feliz, eu posso ter minhas falhas, meus erros, mas uma coisa, Deus tem me guardado do enredo doutrinário. Aleluia. Amém? Eu procuro ficar com o profeta, ficar com o que ele tem ensinado. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, já estou em cima da hora, né, pastor? Não deixa eu passar muito não. Sabemos que ele não é falso, sabemos que ele não é o Cristo, sabemos que ele é um profeta de Deus, amado por toda a noiva de Jesus Cristo e odiado por todas as denominações. Igualmente, Israel é odiado por todas as nações. A noiva, ela é odiada por todas as denominações, mas não tem problema, ela é amada de Cristo. Aleluia. Amém? Israel é amado de Deus, não tem problema, tudo vai dar certo no final. Louvado seja Deus. Então, e quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Isso que é importante. Então, irmãos, aquilo é uma santidade exteriorizada, aquilo é uma santidade externa. E a verdadeira santificação, ela é promovida de dentro para fora, não é empurrada de fora para dentro. Diz glória, 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 vai dizendo glória, glória aí, até enrolar a língua. Não, o Espírito Santo, ele arrebenta de dentro para fora. Aleluia. Amém? Quando Jesus falou sobre o batismo com o Espírito Santo, ele disse assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, não como diz lá o estatuto doutrinário, mas como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E isto dizia ele com respeito do Espírito Santo, que havia de recebê-lo os que nele crescem. Aleluia. Disse São João. Aleluia. Isto que é batismo com o Espírito Santo é um poço artesiano, sempre fluindo mais e mais, sem secar. É algo que arrebenta lá dentro e manifesta de dentro para fora. É algo que arrebenta dentro e manifesta de dentro para fora. Não é porque a igreja diz que não pode, não, de maneira alguma. Não é, se eu não fosse crente agora, não. Diz o profeta, é que você perdeu todos os seus desejos pecaminosos. Aleluias. Louvado seja Deus. Então, veja bem, nós aprendemos, irmãos, que a conversão, o que ela tira de nós é a natureza pecaminosa. Isso ela tira de nós, o desejo, o amor pelas coisas do mundo. Isto morre, isso tira de nós, isso morre com a nossa conversão. Aqui ainda na mensagem Torre de Babel, o profeta desta era, falando sobre o selo de Deus, ele diz assim, que vem ao seu coração quando você é santificado. Veja bem, quando você é santificado. E ele diz que se você para e não vai para essa etapa do batismo com o Espírito Santo, ele diz assim, você ainda é um alvo para Satanás. É a segunda etapa. Se você parar ali, você ainda é um alvo para Satanás. Foi o que aconteceu com Judas, página 10 de Torre de Babel, parágrafo 57 em diante. Ele diz aqui, um homem que confessa que Cristo é o seu Salvador, se desfaz da sua impiedade, para de beber, para de fumar, para de mentir, de roubar, ele se santifica, limpa a sua casa está varrida, ele se sente livre, então ele volta e ele encontra aquela casa, então ele vai e apanha outros 7 espíritos piores do que ele era e entra nessa pessoa, e a Bíblia diz que este último estado da pessoa é pior
do que era no princípio. Continuando aqui com o profeta. Agora, o que tem acontecido? Vem um evangelista, ele prega o arrependimento, e você fica limpo de seus pecados. Então, quando você está limpo, o diabo se afaste de você. Você leva as coisas que você roubou de volta. Você vai, confessa os seus erros para a sua esposa, para o seu esposo. Então a coisa é, você está simplesmente limpo, e é um bom alvo para o diabo. Veja que coisa. Agora, depois que as pessoas creram e foram batizadas, elas se encheram do Espírito Santo, e este é o programa divino de Deus. Se encher do Espírito Santo, esse é o programa de Deus, dele dar o Espírito Santo, dele vir morar no crente. Amém? Continuando aqui, este é o programa divino de Deus. Se encher do Espírito Santo, receber o selo de Deus, o diabo é uma pessoa que tem que ficar afastada de você. Você está sob o domínio de Deus, você é uma nova criatura, e o Espírito Santo entrou naquele lugar vazio e o encheu. Aleluias! E o profeta ainda disse aqui, mais um pouquinho, um pastor, qualquer culto ou alguma pequena literatura que você pode ler, pode lhe dizer, os dias de milagre já passaram. Aquele é um bom lugar para o diabo colocar um daqueles espíritos ali e te fazer uma pessoa pior do que você era quando você era um pecador. Agora isso aqui é tremendo, porque um pecador religioso é o pior de todos. Verdade. Este é o pior, assim disse Jesus, é o pior espírito, o pecador religioso. Por isso, irmãos, eu digo, irmãos, graças a Deus que um homem de Deus, um genuíno homem de Deus, ele pode ter as suas fraquezas, como todos os homens de Deus tiveram as suas fraquezas, todos tiveram, mas um genuíno homem de Deus, ele é guardado do enredo doutrinário. Ele é guardado. Um verdadeiro homem de Deus, ele admite as suas fraquezas, como o irmão Brano admitia as dele, não vou falar aqui, né? Como eu admito as minhas, mas uma coisa é que Deus tem nos guardado do enredo, sabe, das coisas falsas, e tem nos guardado no que é correto. Por exemplo aqui, só mais um pouquinho, veja isso aqui. Por exemplo, um pastor, diz o profeta aqui, qualquer culto, qualquer pequena literatura que diz os dias de milagre já passaram, erro doutrinário, porque não passaram, porque Jesus Cristo, ele é o mesmo. Amém? A misericórdia já acabou, erro doutrinário. O nome de Deus agora é Brana, erro doutrinário. Vocês estão entendendo? Amém. Ele já não é mais intercessor desde que os selos foram abertos em 1963. Isso é um erro doutrinário, porque o irmão Brana pregou mensagem em 64 e 65 dizendo que ele fica sentado ali até que o último eleito seja redimido. Amém. Né? Então o William Branham vai ressuscitar e ajuntar a noiva em tal lugar. Erro doutrinário. Erro doutrinário. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Erro doutrinário. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Erro doutrinário. E o que eu quero dizer? Que Deus tem nos guardado de tudo isso. Amém. Deus tem nos preservado no que é correto, no que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Aleluia. Amém? Na mensagem da hora, sabe, vocês são alimentados com a mensagem real, porque Deus tem levantado um pastor verdadeiro aqui em Salvador, para alimentar a igreja dele, que ele resgatou com o próprio sangue dele, com a mensagem verdadeira, com o alimento da hora para as águias, preparando essas águias para o arrebatamento. E da mesma forma ele tem me levantado ali no sertão do Ceará, tem levantado o pastor César ali em João Pessoa, lá em São Luís, pastor Luiz Cláudio, e assim sucessivamente, todos esses homens reais que Deus tem levantado nessa nação, que Deus tem guardado eles do enredo doutrinário, e eles estão no centro, pelejando
por essa mensagem. Amém? Não se importando com nada, eles não estão atrás de fama, eles não estão atrás de dinheiro, de popularidade, eles têm negado a si mesmo. Louvado seja Deus. Então eu fico feliz por vocês, meus irmãos, aqui em Salvador, de vocês estar ouvindo um verdadeiro homem de Deus. Amém. Deus tem levantado um pastor Messias aqui para cuidar de vocês, para conduzir esse povo a Cristo. E da mesma forma ele tem feito comigo ali também. Amém? Ali no sertão do Ceará, somos ali quase 60 pessoas, praticamente 60 pessoas, sabe? Todas firmadas, doutrinadas corretamente na mensagem. Não estamos enredados, estamos no centro da palavra. Eu agradeço a Deus e peço a Ele que nos ajude a permanecer no que é correto, viu, pastor Messias? Amém. No que é verdadeiro. E desde então eu fico feliz de estar aqui com vocês. Me desculpe se eu decepcionei vocês, se vocês esperavam mais nessa noite, mas esse é o meu jeito, a simplicidade. Eu sei que Deus já tem me usado bastante nessa simplicidade, e tem sido grande bênção para a igreja ali no Ceará. Então eu agradeço a vocês. Amanhã, se Deus permitir, vou estar aqui para participar da comunhão com vocês, e teremos mais tempo para a gente nos conhecer. Amém? Que Deus abençoe ricamente a vocês, e o que eu peço a vocês é isso: que fiquem firmes, fique ao lado do seu pastor, porque Deus tem dado um verdadeiro pastor para vocês. Deus seja louvado por todos. Amém? Obrigado. Deus abençoe a todos vocês, e até amanhã, se Deus nos permitir, para a comunhão. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe.